Quanto da tua ansiedade hoje vem de coisas que realmente você pode controlar? E quanto da tua ansiedade vem de coisas que você nem pode resolver? A reação de alguém, uma conversa, o futuro dos nossos filhos, a porta que nem abriu ou que a gente nem sabe se vai abrir, ou a resposta que ainda nem chegou. A vida tem partes que exigem responsabilidade, mas também tem outras partes que exigem entrega. E quando a gente tenta controlar aquilo que pertence a Deus, a alma da gente adoece, sabia? E hoje a palavra é sobre soltar o controle sem perder a nossa fé. Mesa e café. O dia está começando. Sirva-se de conhecimento. Inspiração para evoluir, clareza para seu caminho, sabedoria para decidir. Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao Mesa e Café, de segunda a sexta-feira. Nós temos um encontro marcado aqui 6 horas da manhã e todos os dias a gente escolhe ouvir primeiro a voz de Deus do que ouvir qualquer outra voz. E eu já quero agradecer aqui a Camila, que está lá em Capiranga, lá no interior do Amazonas, e ela todos os dias está aqui compartilhando da sua fé, está compartilhando no seu Instagram. Inclusive, se você estiver assistindo agora, já posta aí, já me marca, que eu adoro ver isso aí. E quando você comenta, eu também leio todos os comentários, faço oração por você e a gente está junto. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, já aproveita, já se inscreve nesse canal. Chegamos a 70 inscritos, gente. Então se inscreve aqui, compartilha essa mensagem com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, que vai ser uma honra ter você aqui todos os dias, que já todas as vezes que a gente posta, já chega lá a tua mensagem dizendo tem mensagem nova e a gente está todos os dias aqui sendo edificado. Beleza? Então, nós estamos no terceiro dia da nossa semana falando sobre ansiedade. E hoje eu venho falar de uma raiz muito comum na ansiedade. Qual é? É a tentativa de controlar absolutamente tudo. E aqui eu quero falar com muito cuidado. Existem pessoas que desenvolveram o controle como mecanismo de sobrevivência. Tem gente que só controla porque simplesmente não confia, não sabe, tem medo de confiar em outras pessoas, tem medo do abandono, do trauma, de ser decepcionado, ou de precisou amadurecer muito cedo e aí aprendeu que não é confiável situações ou pessoas. Então, o controle ele acaba virando uma armadura. Só que chega uma hora que a armadura ela protege por fora, mas ela acaba aprisionando por dentro. E isso a gente precisa levar em consideração. A pessoa controla a agenda, controla a casa, as conversas, as respostas, controla o que os outros pensam. Conhece gente que gosta de controlar a vida dos outros? Pois é, tem bastante, né? Tem gente que gosta de controlar para que as coisas não deem errado, a forma como imagina o futuro. Não, vou controlar aqui porque isso aqui eu posso resolver. E quando, na verdade, a gente acaba drenando a nossa alma para um lado muito ruim. Porque ninguém foi criado para ser Deus da própria história. A palavra de hoje, ela está lá em 1 Pedro 5, no versículo 7, que diz... Lá na linguagem de hoje diz assim, entrega a Deus todas as tuas preocupações, porque Ele cuida de você. Olha a simplicidade e a profundidade disso. Entregue. E Ele está dizendo outro detalhe, todas, não é só algumas, são todas as tuas preocupações, porque Ele cuida. A ansiedade, ela diz, segura tudo. Aí a fé te diz, entrega. A ansiedade diz, se você soltar, tudo pode acabar. Mas a fé, ela diz, se você entregar a Deus, você para de carregar tudo sozinho. A fé diz para você que você precisa confiar no caráter do nosso Pai. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que você está segurando que Deus já está te pedindo há muito tempo para você largar? Porque tem preocupação que começou com responsabilidade, é verdade, e é muito genuíno, mas acabou virando uma idolatria do controle. Responsabilidade diz assim, eu vou fazer a minha parte. Controle diz, se eu não fizer tudo, alguém vai fazer errado ou vai desmoronar tudo. E responsabilidade, quem tem responsabilidade, ora e age. O controle, ele age sem descansar em nada e só faz por própria vontade. Controle, ele sofre porque pode sair diferente daquilo que ele planejou. E sabe o que é mais forte? A vida sempre tem variáveis. Nunca é do jeito que a gente planejou. Uma ligação que não chega, sabe? Aquela visita que nunca chegou, aquele telefonema que você tanto aguardou e nunca foi, nunca ligou, nunca te visitou, nunca fez nada. Mas Deus, Ele precisa abrir algumas portas, mas a pessoa que precisa fazer essa escolha. Se você quer viver isso, você precisa escolher confiar no Senhor. A ansiedade, muitas vezes, ela tenta transformar a tua preocupação em poder.
Mas preocupação não é poder. E isso é importante a gente lembrar, porque Jesus falou lá em Mateus 6 sobre as aves do céu, como a gente já falou na segunda-feira. Elas não vivem angustiadas, elas não vivem como órfãos, como nós falamos na segunda-feira. Elas vivem sabendo que elas vão voar, elas vão procurar seu alimento, mas elas têm um pai. Então, Jesus, ele usa essa imagem para nos lembrar de algo muito interessante, que é o cuidado de Deus. Eles não têm garantia humana, eles não têm uma planilha, eles não têm finanças, não têm apostos, não têm nada, mas o Senhor os sustenta. Então, eles têm absolutamente tudo. E hoje a pergunta é: vocês viveriam dessa forma? Você tem coragem de viver dessa forma? Essa é a pergunta para atravessar o nosso coração. Porque a verdade é que a gente diz que vive por fé, mas a gente gosta mesmo de ter o controle. Porque quando o pagamento não vem, quando as coisas não acontecem, a gente tende a desconfiar e a perder a fé naquele Deus que nos chamou. Só que confiar no cuidado de Deus não significa cruzar os braços. Isso é muito importante. Significa parar de viver como se Deus tivesse de braços cruzados. É muito diferente. Deus, ele trabalha, sustenta, ele vê, ele sabe, ele abre o caminho. Deus também usa processos, pessoas, conselhos e profissões para alcançar aquilo que nós já fomos desenhados para fazer. E é por isso que é tão importante dizer: se o controle e a ansiedade estão afetando seus relacionamentos, seu sono, seu corpo, sua rotina, procure ajuda. Um profissional pode te ajudar a entender certos padrões, gatilhos, medos. A gente precisa orar, mas tem vezes que a gente precisa de um profissional para nos orientar. E eu gosto muito do dito popular que diz assim: quem quer segurar tudo acaba deixando e abrindo mão do essencial. Isso é verdade. Porque quando a gente tenta segurar tudo, controlar tudo, a gente perde a presença. Essa que é a verdade. E a pessoa que está com a família, mas não quer estar em outro lugar porque tem medo de perder, ou está no café, mas está pensando no e-mail, ou está no trabalho e está imaginando uma tragédia, ou está preocupado com um boleto que não vai conseguir pagar, ela perdeu a presença, ela perdeu aquele momento tão único que é estar junto com a família. Essa semana, acho que ontem, o meu marido falou algo muito interessante. Ele falou assim: enquanto eu estava na piscina com a Antonella, eu aprendi a ser grato. Eu me lembrei, nossa, eu sou muito abençoado. Gratidão a Deus por eu estar vivendo isso. Então, a gente precisa ver graça nesses detalhes. Hoje, eu estava editando um vídeo junto com o Bisneto falando exatamente sobre isso, sobre a graça de servir a Deus. Né? No Café Ágape, a gente estava domingo lá servindo na igreja. Então, a gente precisa ver graça. A gente precisa realmente entregar e depender do Senhor. Sabe, faz uma lista na tua cabeça aí ou escreve e diz: olha, a minha parte é essa, a parte de Deus é essa, e entrega para o Senhor, sabe? Se você precisa ligar, se você precisa conversar, planejar, pedir perdão, começa escrevendo isso, porque senão você vai se enchendo de coisa e você vai perdendo a graça da presença. Descansa nele. Sabe, na coluna na parte de Deus, coloca assim: aquilo que eu não posso controlar, o tempo, o coração de outra pessoa, o resultado final, a porta que pode se abrir ou não, a resposta que ainda não veio, a cura que está em processo, o futuro, o diagnóstico, não está na sua mão, você não pode fazer nada, absolutamente nada. O que você pode fazer é entregar para quem já sabe todos os nossos dias, porque a entrega não quer dizer eu não me importo, a entrega quer dizer me importo tanto que eu estou colocando nas mãos de quem pode resolver. Existe uma coisa que fica tentando fazer a gente carregar determinados fardos que não são nossos. Mas o amor sem entrega, ele vira um peso insuportável. Tem mãe que é ansiosa e fica tentando controlar o futuro do filho. Eu mesma já fiz isso muitas vezes. Tem líder que é extremamente ansioso, quer controlar a percepção dos seus liderados. Não pode fazer isso, não faz isso. Não, aquela mulher não é pra você, não sei o quê. Isso são escolhas de cada um e nós precisamos entregar. Tem esposa que fica tentando controlar o celular do marido, a relação que o marido tem com outras pessoas. Empreendedores ficam ansiosos por causa de cenários que talvez nem aconteçam. E eu entendo tudo isso, porque todos nós passamos por isso, somos humanos, a gente quer realmente acertar. Mas é nessa tentativa de acertar que a gente acaba esquecendo que a gente tem um Pai. E o Espírito Santo, ele nos chama para um lugar mais profundo. Não de negligência, mas de confiança. Não de passividade, mas de descanso responsável. Sabe? É a gente lembrar e reconhecer que Deus é Pai e que Ele cuida de nós. Hoje, eu te convido a soltar o controle do que virou prisão para você.
Faça a sua parte, busque ajuda quando for necessário, ore com muita sinceridade, entregue. E entrega mais uma vez, quantas vezes forem necessário. Entrega todas as vezes quando for, enquanto você sentir que ainda está ali pesado. Porque a entrega, ela não é um evento único. Entreguei hoje, nunca mais... Não, tem dia que fica recorrendo na tua mente. Entrega todos os dias, até você perceber que você realmente não precisa mais daquele fardo. Que você decidiu realmente entregar para quem pode cuidar. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está cansada de tentar controlar tudo, ela possa ser renovada. Pai, que o Senhor possa conhecer as nossas histórias de forma profunda, porque nós entregamos, porque nós decidimos entregar, não porque Tu sabe todos os nossos dias, mas porque a gente decidiu descansar. E hoje nós declaramos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor é Pai, que o Senhor cuida e que o Senhor sustenta. Ensina-nos a diferenciar responsabilidade de controle. Ensina-nos a fazer a nossa parte com sabedoria e entregar a tua parte com muita fé. Dá coragem para a gente procurar ajuda quando for realmente necessário. E dá paz para a gente descansar sem culpa, porque muitas vezes a gente entrega achando que está sendo irresponsável. Dá discernimento para soltar aquilo que não cabe nas nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. E é isso, gente. Escreva aqui nos comentários. Eu entrego minhas preocupações a Deus. Porque hoje a gente está realmente tomando uma decisão. E o inferno e o céu já estão sabendo disso, então faça a sua parte. E aproveitando, se você quer conhecer mais do nosso trabalho, clica nos links que estão aqui embaixo. Segunda-feira nós temos uma aula gratuita falando sobre a mensagem que você carrega e tornar ela impossível de ser ignorada, 100% gratuita. Então se inscreve lá, vai ser maravilhoso a gente receber, você vai estar lá no grupo, eu dou dicas direto, a gente está conversando, eu estou entregando os materiais gratuitos para você já produzir seus conteúdos, porque eu acredito de verdade que o digital é o maior campo missionário que a gente vai conhecer. Aproveita, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, aumentou, tá? Agora tem mais de 75% de pessoas que não são inscritas aqui que assistem a nossa mensagem. Então eu quero te convidar a se inscrever aqui e compartilhar muito essa mensagem. Se ela tem edificado a sua vida, tem transformado a sua vida, como vocês me mandam sempre muitos testemunhos e me mandam mensagem no WhatsApp. Então compartilha, porque coisa boa a gente gosta de compartilhar, amém? E agora é hora de você pegar essa palavra da mesa para a vida e até amanhã. Nós nos encontramos às 6 horas da manhã.